Estamos em pleno feriadão de fim de ano e num período de férias para muitas famílias. Aí vem aquela pergunta: como ocupar bem o tempo das crianças? Bom, quem vai nos trazer algumas orientações é a pedagoga e psicóloga Rosana Farenzena, doutora em educação, professora aqui na UPF. Professora Rosana, um prazer lhe receber aqui nessa véspera de Ano Novo. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Bom, férias, feriadão, é tempo de quê ao se falar em família e principalmente em crianças? Férias, Thaís, são tempos preciosos, tempos de convívio, de proximidade, de interações livres, de exercício de autonomia pelas crianças e tempo de bem-estar. Então, é importante aos adultos que revisitem as suas memórias de infância e cheguem às suas férias. O que fazia sentido? O que causava bem-estar? Quais eram as expectativas? E isso tudo continua valendo. Né? Isso tudo continua valendo. As crianças de hoje têm necessidade de interações nas férias e interações com pessoas concretas, pessoas reais, não com uma tela, e têm necessidade de novas situações, novas rotinas, novas aventuras, que podem ser coisas muito simples. Isso não exige uma viagem cara, nem um investimento financeiro. É mesmo uma decisão dos adultos, e as crianças precisam dessa presença dos adultos como facilitadoras de interações lúdicas, né? São refeições mais alongadas, são, por exemplo, após as refeições, alguns jogos, né? O jogo do sério, os jogos de tabuleiro. Eu lembro que quando tinha filhas pequenas, as amigas estavam lá, nós ficávamos recortando guardanapos e produzindo formas, aquilo era tão divertido. Então, essas atividades simples, no interior, mas também no espaço exterior, de conexão, de intimidade com a natureza. O não brincar pode repercutir, ou o não brincar, esse tipo de brincadeira que você está nos trazendo como exemplos, professora Rosana, ele pode repercutir na vida adulta? Com certeza. A principal herança do brincar é o jogo de cintura para lidar com as adversidades da vida. Então, se você não brinca, você depois vai ter uma dureza, uma dificuldade para lidar com as dificuldades da vida, porque a vida não é um mar de rosas. E hoje há estudos confiáveis que mostram o impacto do não brincar na criança. E os resultados não são nada bons. O brincar prepara, inclusive, para a frustração que faz parte da vida adulta. Com certeza. Então, mas esse brincar não pode ser um brincar isolado, um brincar somente a relação da criança com o seu smartphone, porque não há nenhum aparelho tecnológico que substitua as interações concretas e reais. Essas interações, elas precisam ser com os adultos, do entorno de convívio, e também com os pares crianças. As crianças precisam dessas interações com essas duas gerações, as próprias crianças, os adolescentes e com os adultos. Você já trouxe aqui alguns exemplos, mas só para a gente dar uma mãozinha ainda maior para os pais e familiares que nos próximos dias vão ter um convívio mais intenso do que os demais meses do ano. Que outras sugestões você traz para que a família possa ter momentos muito felizes? Olha, abertura a novas vivências, a novas rotinas. Então, passeios com as crianças, passeios a pé, nem falo em passeio ao shopping, aos shoppings, passeios ao campus, por exemplo, aos parques da cidade, passeios de bicicleta, se for possível. O piquenique agora me ocorreu essa possibilidade aqui no campus, não é, professora? Eu moro num edifício que não tem área verde, mas tem uma área livre de convívio muito grande. Ontem eu encontrei duas adolescentes de 13 e 14 anos fazendo um piquenique, com almofadas, a toalha, e até brinquei com elas. O que falta aí? Água. Então, esses elementos da natureza, eles são importantes, e as crianças, quando estão com outras crianças, elas criam situações novas. Então, esse é um princípio que não pode faltar. Liberdade de interação com pares, crianças ou adolescentes, e a proximidade com adultos que se dispõem a jogar jogos de tabuleiro, a fazer pequenos passeios na cidade, na região. Nós temos balneários, nós temos uma série de possibilidades e oportunidades que favorecem vínculos, proximidade, e fazem das férias momentos agradáveis, inesquecíveis,
de fortalecimento de laços. Então, tem aquela máxima de que as férias são um peso, né, para os pais. Não, é um tempo, é uma oportunidade de criar vínculos, né, de bem-estar e sai ganhando todo mundo, crianças e adultos. Estão aí as dicas de uma especialista nessa área. Professora, muitíssimo obrigada. Um excelente 2019 para você. Muito obrigada. Eu é que agradeço e brinquemos, crianças, jovens e adultos, idosos, sempre. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez.